E se eu te dissesse que a Globo, depois de 40 anos, perdeu o controle da Copa do Mundo para um canal no YouTube? Esse mesmo canal, aqui no YouTube, onde você está me assistindo agora. Nos últimos meses, a gente presenciou uma das maiores reviravoltas já registradas no mercado de transmissões esportivas aqui no Brasil. As negociações, elas expõem o confronto do maior império de comunicação da América Latina contra uma aliança que conecta o maior streamer do Brasil diretamente ao coração do mercado financeiro. Está falando de uma empresa, a Live Mode, a antiga Esporte Interativo, dona da Cazé TV e avaliada em cerca de 1,2 bilhão. Uma empresa que recebeu aportes de 150 milhões da XP Investimentos e outros 500 milhões do fundo General Atlantic, dos maiores do mundo. Todo esse dinheiro foi usado com um único objetivo: quebrar o monopólio da Rede Globo e arrematar o direito de transmissão de todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026, deixando a antiga dona do futebol com apenas metade do evento. No vídeo de hoje, eu vou te contar como os mesmos executivos que foram derrotados pela Globo com o esporte interativo montaram um plano bilionário para dar o troco e como essa nova guerra pelo controle das transmissões vai impactar para sempre a forma com que você assiste futebol. Até pouco tempo atrás, você sabia exatamente em qual canal colocar para assistir os jogos das principais competições. A primeira Copa do Mundo que eu assisti, que eu me lembro de assistir, a Copa do Mundo de 98, era certo. Eram os canais 12 para Globo, 39 Sport TV e 38 Sport TV 2. Com a internet e com a ascensão dos criadores de conteúdos independentes, essa galera aí, né, cria conteúdo na internet, essa relação mudou de uma forma nunca antes vista. Foi nos anos 80 que as transmissões de futebol ganharam muita relevância aqui no Brasil. Num período em que a TV já tinha se consolidado aqui no nosso país como o veículo mais importante da nossa indústria, chegando a 90 milhões de espectadores e atraindo o mercado publicitário, o futebol também passava por transformações econômicas. Foi nesse momento que surgiu o Clube dos 13, lá em 1987, criado para defender os interesses comerciais dos considerados maiores clubes do Brasil naquela época. Eu me lembro, de ir no estádio e perguntar para meu pai, o que é Clube dos 13? Que tinha sempre uma placa publicitária. Ele me explicava isso, só que eu não entendia nada, eu era criança. Rivais como o Flamengo e Vasco e o Palmeiras e Corinthians se reuniram para negociar seu ativo mais valioso, os direitos de transmissão das partidas. A Globo, que já era um titã midiático, começava a dar mais atenção ao futebol e a nova relação com o Clube dos 13 favoreceu a emissora por décadas, permitindo a sua dominação da TV aberta e também na fechada, com os canais Globosat e aqui o Sport TV. A Lei Pelé, de 1998, que defendia que os direitos de transmissão precisavam ser negociados com os dois clubes envolvidos nos jogos, também acabou favorecendo a Globo, já que fechar o contrato com alguns clubes meio que forçava o outro clube a assinar também, porque era ou isso ou nada de transmissão, e aí a decisão se tornava meio óbvia. É porque sem transmissão, sem dinheiro, e no futebol, sem dinheiro, sem poder. Foi aí que surgiu o domínio da Globo no futebol e que aos poucos ela foi incorporando outras competições e se tornou constantemente chamada de monopólio pelos torcedores de futebol. Na TV aberta, além do Brasileirão, a gente também tinha os principais estaduais, a Copa do Brasil e a Libertadores, sempre na tela do maior conglomerado de mídia da América Latina. Eu vi o Inter ser campeão de tudo ou no Beira-Rio ou em um canal da Globo. Passam-se os anos, a gente chega em 2020 e aí aparece um gordinho, simpático, engraçadinho, começou a ganhar muita atenção das pessoas e começou a ganhar muito espaço na internet. Afinal de contas, em 2020, por boa parte de 2021, as pessoas ficaram em casa, com mais tempo disponível para consumir conteúdos na internet. Esse cara, ele ficou conhecido pelos seus reacts. Eu tô falando aqui do Casimiro Miguel, ou popularmente conhecido como Cazé. Cara, o guia dos bordões é: não utilize os bordões de rolê. Pô, tava aqui no meu quartudo vendo uma televisuda. Aí eu falei, cara, caralho, como assim, mano? Casualmente, isso aqui se tornou o maior fenômeno já visto na internet brasileira. Com o tempo, o que era diversão virou marca e se chamou Cazé TV. E essa mudança começou com a parceria do Casimiro Miguel com a empresa Live Mode. A Live Mode, ela foi lançada em 2017 por Sérgio Lopes e Edgar Diniz, que também foram os criadores do antigo canal Esporte Interativo, vendido para a Turner em 2015 por alguns milhões de dólares. Um fato engraçado da vida é que o Cazé, anos antes, tinha sido estagiário do Esporte Interativo, para muitos anos depois deixar de ser um estagiário e se tornar a principal e mais reconhecida marca do grupo. E a principal ideia dos sócios era criar um hub de soluções
para que clubes, ligas e federações pudessem transmitir conteúdos mais robustos nas mídias digitais, melhorando a sua distribuição e melhorando a sua monetização. Essa aqui era a primeira brecha causada na rocha, que era até então o domínio da Rede Globo. Com uma linguagem leve e próxima ao público, a Cazé TV rompeu com os modelos tradicionais de transmissão. Apostou em conteúdos gratuitos, acessíveis e em várias plataformas. A força do Casemiro está na combinação de um carisma natural, domínio da linguagem digital e uma habilidade única de criar conexões com o público. A Cazé TV revolucionou ao mostrar o simples. É possível de você criar uma conexão genuína com o teu público desde que você faça um conteúdo autêntico, um conteúdo verdadeiro. O canal não apenas informa, mas também entretém, emociona, também acolhe. E aí a audiência, em especial mais jovem, se sente parte da transmissão. Ela participa do conteúdo e ela encontra na tela uma linguagem que entende ela e que ela entende. Essa aproximação gera uma comunidade. No fim, as pessoas passam a considerar o Cazé como se fosse um amigo dela. A estratégia era clara, seguir os passos de empresas como a Liberty Media, dona da Fórmula 1, e da Endeavor, que comprou o UFC e a WWE, que conseguiram rejuvenescer suas audiências e assim voltaram a crescer sua receita publicitária. Bom, a confusão começou no Campeonato Brasileiro de 2019. Por conta de contratos e também por conta de brigas judiciais, alguns jogos já não eram transmitidos pela TV. Em 2015, depois de ser vendido para o grupo Turner, já capitalizado, o Esporte Interativo decidiu entrar na briga pelos direitos de transmissão do Brasileirão para o ciclo de 2019 a 2024 e assinou com 16 clubes. Com a nova concorrência em jogo, a Rede Globo não ficou parada. A emissora decidiu implementar uma estratégia chamada de redutores, basicamente dizendo que decidiu pagar menos para as empresas, ou melhor, para os clubes que tivessem fechado com o esporte interativo. A situação ficou tão insustentável que a TNT abandonou o direito do Brasileirão em 2021, 3 anos antes do fim de seu contrato. Mas ali já estava plantada a semente da mudança. Com a lei do mandante, que determinava que os clubes mandantes poderiam negociar os direitos de transmissão das suas partidas de forma independente, novas empresas entraram no mercado como a Amazon e a HBO, só para citar 2 exemplos. E com o mercado aberto, a Cazé TV se capitalizou. A Live Mode, dos ex-sócios do esporte interativo, resolveu vender uma fatia minoritária para o fundo General Atlantic e outra para o fundo de private equity da XP Asset. Assim, ela levantou 650 milhões de reais. E nesse momento, a Live Mode definiu que a Cazé TV seria o seu camisa 10. Do nada, o que tinha começado como reacts casuais com alguns amigos se tornou um negócio avaliado em mais de 1,2 bilhão de reais. Ele meteu essa. Bom, aí a gente chegou em 2022, quando a Live Mode foi procurada pela FIFA para criar um modelo de streaming para a transmissão da Copa do Mundo do Catar. A Globo, que era a detentora dos direitos da Copa do Mundo no Brasil, ela tinha aberto mão da exclusividade da internet para reduzir os seus investimentos e nisso eles abriram a brecha que a Cazé TV precisava. Foi assim que nasceu a ideia de criar um canal de streaming em parceria com o Casemiro Miguel. Era o casamento entre o maior evento esportivo do planeta com o streamer mais popular da internet brasileira. E o resultado não poderia ser diferente. Foi a primeira vez que partidas da Copa do Mundo foram transmitidas gratuitamente de forma exclusiva no digital por um canal do YouTube. E era uma revolução silenciosa. A Cazé TV adquiriu a transmissão de parte dos jogos e isso foi o suficiente para fazer história. A audiência disparou. A Cazé TV chegou a ter 8 milhões de aparelhos conectados simultaneamente num jogo da seleção brasileira. O sucesso da Copa foi só o começo e então veio o golpe final. Em acordo feito com a FIFA, a Cazé TV fechou a transmissão de todas as partidas para a Copa do Mundo de 2026. Até agora é o único que possui totalmente os direitos de transmissão. O Grupo Globo adquiriu somente metade do campeonato, 52 de 104 jogos, o que faz com que a próxima Copa do Mundo seja marcada por uma mudança inédita na cobertura do Grupo Globo. Essa é a primeira vez desde o Mundial da Espanha, em 1982, que a emissora não vai ter os direitos de transmissão de todos os jogos da competição. Depois de décadas em guerras com outras transmissoras de televisão, a Globo jamais conseguiria imaginar. Seu maior oponente seria um carismático gordinho que começou a fazer reacts de casa no auge da pandemia, unido, é claro, à estrutura e ao know-how da antiga esporte interativo. O arco da vingança estava completo e nessa sucessão
A Cazé TV ficou com a coroa. A era das transmissões esportivas, elas se separam em duas. Existe um antes e um depois da Cazé TV. Goste ou não deles. Antes, o monopólio da Globo era uma rocha impenetrável. Depois, com a brecha aberta pela Live Mode, não só a Cazé se aproveitou, mas também várias outras empresas internacionais que pulverizaram as transmissões dos eventos esportivos. O controle remoto foi substituído pelo mouse, a falta de escolha deu lugar a um mar de possibilidades e a única coisa que não mudou é que a transmissão chega alguns segundos atrasada em relação a quem está ouvindo na rádio. Se fosse uma emissora de TV aberta, o YouTube seria hoje vice-líder de audiência no mercado brasileiro, atrás apenas da Globo e na frente de Record, SBT, Bandeirantes e por aí vai. A Cazé TV é a referência mais citada, mas não é a única. Até mesmo a Disney e a própria Globo repensaram as suas estratégias para aumentar sua presença aqui no YouTube. O futebol, ele passou de um domínio de emissoras nacionais para um domínio de empresas internacionais. Não poderia ser diferente, né? A internet revolucionou as nossas vidas e, inevitavelmente, revolucionou também a forma com que a gente consome e assiste futebol. No meio do caminho, tinha o Casimiro para divertir boa parte dessa audiência. Agora, você me conta aqui nos comentários. Preferia assistir os jogos na Globo ou prefere como é hoje, com a chegada da internet para mudar o jogo? Sendo bem franco, eu nunca vi uma transmissão inteira pela Cazé TV. Eu gosto da Globo, da época do Galvão Bueno, e hoje em dia com o grande Luiz Carlos Júnior, no peito, na grama! Mas enfim, me conta aqui embaixo o que tu achou disso tudo. Se quiser saber como a gente consegue te ajudar a investir melhor, aperta aqui. Um grande abraço e até mais.